You can't touch this. You can't touch this. E aí, gente, beleza? Vamos começar aqui uma aula, e essa aula é uma aula, vamos dizer assim, uma aula extra. Mas como assim, professor? O senhor já começa com uma aula extra? É porque é o seguinte, no primeiro ano, vocês não tiveram filosofia. Então, agora no segundo ano, nós vamos começar desde o princípio mesmo, a tentar compreender o que é isso, né? O que é filosofia. Então, antes de começar a entrar no tema do PET, eu fiz essa aula para explicar para você rapidamente e de uma maneira bastante simples o que é isso que nós chamamos de filosofia, qual que é a importância da filosofia e qual que é a diferença da filosofia para as outras ciências. Porque é claro que a filosofia é uma ciência também. Na verdade, ela é a mãe de todas as ciências. E o que isso quer dizer, né? Que todas as outras ciências, elas vêm da filosofia. Lá no início, por volta de 500 a.C., não havia pensadores de áreas diferentes, né? Por exemplo, você não tinha aqueles que eram físicos, que eram químicos, engenheiros, nada disso. Você tinha os pensadores. E os pensadores, eles eram ao mesmo tempo matemáticos, músicos, poetas, escritores, filósofos, e tudo isso estava envolvido em uma ideia principal, que era a busca de compreensão do mundo, né? Aquilo que está para fora de nós, né? As montanhas, as árvores, os fenômenos naturais, e de compreensão também do ser humano, da minha vida. Por que eu me entristeço? Por que eu choro? Por que as pessoas morrem? Para onde elas vão? De onde nós viemos? Então essas questões, elas são questões filosóficas e eram naquela época questões que incomodavam os primeiros pensadores. E esses pensadores eram, a grosso modo, chamados já de filósofos, né? O que isso quer dizer? Que eles eram aquelas pessoas que se dedicavam a pensar porque elas se incomodavam com os problemas do mundo e da própria vida. Então, assim, algumas pessoas dizem que filosofia é uma coisa muito abstrata, está muito longe do nosso cotidiano, e não é bem assim, né? Porque é lógico que quando, por exemplo, você sente tristeza por alguém que não corresponde o seu amor, né? Quando você está apaixonado por alguém e essa pessoa não corresponde, você se sente triste, é lógico que isso é uma questão tão prática que você sente, né, no coração e muitas vezes até no estômago. E isso é uma questão da filosofia, a tristeza, a alegria, o amor. Essas três coisas, nesse exemplo básico e simples que eu dei para vocês agora, são questões filosóficas profundas. O problema é que a filosofia parte dessa dúvida simples, né, que é uma dúvida quase infantil. Meu filho, por exemplo, pergunta por que o tempo todo? Por que chove? Por que a mamãe está chorando? Por que você está rindo? Né? Essas questões que são dúvidas infantis, na filosofia, ela vai assumindo profundidade cada vez maior. Então a imagem que eu costumo usar é que a filosofia é uma espécie de lago e que você só pode fazer filosofia ao mergulhar, né? Não tem como você fazer filosofia só colocando o pé para ver a temperatura que está a água. Você tem que entrar de cabeça. Então, assim, muita gente não gosta de fazer isso, porque quando você entra de cabeça, você se suja, você se molha, a água não está na temperatura que você gosta, e isso quer dizer que a filosofia vai trazer para você muitas verdades incômodas, né? Muitas verdades que vão te incomodar, porque vão fazer você repensar sobre o mundo e sobre a própria vida. Então, espero que tenha ficado claro para você que a tarefa de um filósofo é incomodar os outros, né? Não tem outra forma de você definir muito bem o comportamento de um filósofo. Se um filósofo não incomoda ninguém, bom filósofo ele não é. Então, espero que tenha ficado bastante claro, né? De uma maneira bastante simples, nós ainda vamos discutir bastante sobre isso,
o que em rápidas palavras você pode esperar dessa disciplina da filosofia. Eu costumo dizer, carinhosamente, que a filosofia é um soco na cara. Ela te lembra muitas vezes de onde você está, de quem você é e de que você é quase nada nesse mundo imenso que existe.